Oi gente, tudo bem? Eu me chamo Washington Barros, eu sou professor dessa disciplina de Bioquímica Geral, e aqui a gente vai dar continuidade ao assunto que nós iniciamos. De acordo com o nosso cronograma, a gente vem falando sobre a água, os aspectos bioquímicos da água, e eu lembro no nosso último encontro presencial que eu trabalhei com vocês os aspectos químicos, as características químicas da água, a sua relação com outras substâncias químicas, e a gente fez algumas abordagens, algumas relações biológicas entre a água e o corpo humano. Aqui a nossa intenção é dar continuidade a esse assunto e hoje a gente vai estudar pH, a gente vai estudar, portanto, ácidos e bases dentro desse contexto de pH e vai finalizar essa aula falando sobre as soluções tampões. Nós precisamos aqui fazer uma relação entre a importância do pH e a importância das soluções tampões nos sistemas biológicos, principalmente o corpo humano. Então aqui você pode ver na imagem ao lado, eu preparei um material que funciona como estudo dirigido. Aqui nós temos uma exposição resumida do conteúdo, os principais tópicos que eu elenquei, e aí eu espero que todo esse material ajude você na compreensão desse assunto muito importante. Então vamos lá, vamos começar. O pH, essa abreviação pH, eu não sei se você conhece, mas nos cursos de ciências exatas, essa identificação pH é muito comum, ela é muito conhecida. É só para fazer aqui um resgate comum dessa propriedade. Eu não sei se você já ouviu falar quando sobre o tratamento de piscinas, né? É ideal que a água tenha um pH que não seja suficiente para agredir a pele humana. Então há um controle desse pH, a pessoa que é responsável pela limpeza da piscina precisa estar fazendo esse controle, adicionando substâncias, cuidando para que a água mantenha aquelas características que precisam ser saudáveis para os usuários, enfim. Então o pH, né? Muitos produtos que são usados na pele, tem principalmente cremes ou loções ou sabonetes, né? Sabonete para o rosto, sabonete para o corpo, sabonete para as mãos, cremes de diversas finalidades e qualidades. Então, em todos esses produtos, a indústria responsável pela fabricação desses produtos tem que se preocupar com essa propriedade que a gente chama de pH. E o senso comum nos traz a ideia de que o pH ele indica se o sistema ele está ácido ou não. Basicamente é isso. Então nós precisamos aqui entender quimicamente essa propriedade, como que essa propriedade ela é definida. E para entender tudo isso, a gente precisa voltar a estudar a molécula da água. Aqui no nosso material, você pode ver que tem aqui a molécula da água, na verdade são duas moléculas de água, e essas duas moléculas de água, elas estão se chocando. A ideia é que o grau de agitação das moléculas promove esses choques entre uma molécula e outra, e com esse choque você vai observar que uma molécula de água pode clivar a outra. Quando a molécula de água é clivada, a gente observa a liberação de uma espécie química identificada pelo H+. E aqui a gente chama o H+ de próton. No livro, no texto, nos materiais que vocês vão consultar posteriormente, vocês vão encontrar essa identificação, esse nome, próton ou íon hidrogênio. São sinônimos, são a mesma coisa. Então, o próton é o H+. Por que ele tem o sinal de mais? Porque na quebra, o elétron que ele tinha ficou com a outra espécie química, que é a hidroxila.
E a hidroxila é identificada pelo OH-. Esse menos indica que existe um elétron a mais que a quantidade de prótons. E de onde veio esse elétron? Nesse contexto, veio do hidrogênio. Como que isso aconteceu? Através do choque entre duas moléculas de água. Quando a água é pura, ela tem um pH neutro. A gente vai falar melhor sobre isso na frente. Mas aqui você consegue perceber o seguinte, que algumas dessas moléculas elas vão se chocar, pouquíssimas moléculas. E é por isso que o pH ele é neutro, porque esse fenômeno químico ele não acontece numa quantidade muito elevada. Daqui a pouquinho a gente vai ver que quantidade é essa. Então, essa mudança que eu estou mostrando aqui, esse fenômeno químico que eu estou mostrando aqui, é o fenômeno químico que acontece quando a água ela é pura, quando o sistema é formado apenas pela substância química água. Tá? E esse processo, a gente está vendo aqui, ó, a gente está observando a formação de íons. Esse processo nós chamamos de ionização. Então, a quantidade de íons formada, ou a concentração de íons formada, vai estabelecer o que a gente chama de grau de ionização. Então, uma coisa vai estar ligada à outra. Ok? As reações químicas, é importante dizer que as reações químicas que acontecem no organismo humano, nos sistemas biológicos, eles ocorrem em equilíbrio. E é por isso que aqui no nosso material você está vendo a palavra equilíbrio. E como você está produzindo, e como esse fenômeno está produzindo íons, trata-se de um equilíbrio iônico. A partir de quem? A partir do quê? A partir da molécula de água, a partir das colisões entre moléculas de água. Agora, é importante também acrescentar que essa colisão ela precisa ser efetiva. Então, essa colisão ela acontece com muita frequência, porém, as colisões efetivas são muito pequenas, são num grau muito pequeno. Mas esse grau de ionização ele é detectável. E aí a água pura ela tem o seu pH característico que para os outros sistemas é uma referência. E esse pH, a gente vai ver o número dele daqui a pouco, é o que a gente classifica como pH neutro. Vamos adiante. Essa imagem aqui nos mostra exatamente a água pura. E aqui eu puxei algumas setas para indicar para você que dentro desse sistema aquoso nós temos muitas moléculas de água íntegras em movimento por conta da temperatura do sistema. E essas moléculas vão estar colidindo umas com as outras e algumas dessas colisões serão efetivas, produzindo os íons H+, e OH-. O nome do íon H+, a gente já viu, é o íon próton, é o íon hidrogênio, também chamado de próton, e o nome do OH- é o íon hidroxilo. Então, nesse estudo de pH, você não pode perder de vista essas duas espécies químicas, o íon hidrogênio e o íon hidroxilo. A concentração desses íons vai definir a classificação do sistema, se ele será ácido, básico ou neutro. Eu já estou antecipando algumas ideias para você, mas antes de chegar lá, é importante eu esclarecer para você o que o livro vai chamar de produto iônico da água. Aqui nós temos esse valor, nós temos essa propriedade, que é o que é chamada de produto iônico da água, e esse produto iônico está sendo representado por uma simbologia, por um símbolo. O livro vai dizer para você que esse símbolo é o KW. K, né, que
que é a letra que foi escolhida para identificar as constantes, e por ser uma constante, é um valor que não muda, que não se altera, é um valor que em condições experimentais pré-definidas, pré-determinadas, vai ter um valor específico. Tá? Nesse caso, o valor do kW, se você for aqui mais abaixo, aqui, você vai perceber, é igual a 10 elevado a menos 14. Por que que esse valor é muito pequeno? Exatamente porque a ionização da água pura é uma ionização muito pequena. E como eu chego nesse valor de 10 a menos 14? Você tem que multiplicar a concentração do íon hidrogênio pela concentração do íon hidroxilo. Os cientistas, né, os estudiosos, os químicos definiram ou determinaram que a 25 graus centígrados Celsius, 25 graus Celsius, a concentração de cada uma dessas espécies é igual a 10 elevado a menos 7 mol por litro. Mol por litro, só lembrando, é uma unidade de concentração que a gente chama de molar ou molaridade. Então eu posso dizer 10 a menos 7 molar. De novo, a gente percebe o expoente negativo, indicando que esse número é um número extremamente pequeno, 10 a menos 7. Basta você andar com a vírgula para a esquerda 7 casas e aí você vai encontrar o número correspondente a essa notação, a essa base, a essa potência de base 10. Enfim, multiplicando a concentração do H+, pela concentração do OH-, que são iguais nessas condições, você vai encontrar, pela matemática, um resultado igual a 10 a menos 14, que é o que a gente chama de produto iônico da água. Então, fica bem claro, nesse momento, que os químicos determinaram uma constante que define o grau de ionização da água pura. Então, quando você lê 10 a menos 14, você vai interpretar como sendo o produto das concentrações do íon hidrogênio pela concentração do íon hidroxilo. Eu estou exatamente tentando preparar você para o que vem mais na frente. E aí eu preciso mostrar a você essa tabela, porque nessa tabela você vai perceber a relação entre a temperatura e o produto iônico da água. Aqui na coluna da esquerda, você verifica que a temperatura está aumentando de 10 a 60 graus Celsius. E na coluna da direita, você vai encontrar o valor do kW, ou do produto iônico da água. Ah, professor, você disse anteriormente que esse valor ele era uma constante. E como ele está variando aqui? Exatamente, ele é uma constante quando você define as condições experimentais. No caso, a temperatura. Então, a 25 graus Celsius, o produto iônico da água, o valor dessa constante é 10 elevado a menos 14. Se você aumenta a temperatura, o que nós esperamos acontecer? O valor do produto iônico ele vai aumentar, exatamente porque o grau de ionização também vai aumentar. E esse grau de ionização aumenta em função do aumento da temperatura, que, em outras palavras, representa o aumento do grau de agitação das moléculas e, portanto, elas vão colidir mais e a quantidade de colisões efetivas vai aumentar e, portanto, a produção de íons vai aumentar também. Agora tem uma situação que é bastante comum. Dificilmente nós encontramos água pura na natureza. O que podemos encontrar é o que chamamos de água potável, ou dentro dos sistemas biológicos é muito difícil você encontrar a água pura. O que nós encontramos na realidade é uma água com substâncias dissolvidas nela. Essas substâncias podem ser ácidas, podem ser básicas ou podem ser simplesmente substâncias neutras, que vão se dissociar ali
dentro da água. Ou não, ou são moléculas, ou são substâncias que não vão interagir com as moléculas de água. E aí eu lembro que a gente trabalhou em sala de aula exatamente essa classificação: substâncias hidrofílicas, substâncias hidrofóbicas e substâncias anfipáticas. Muito bem, aqui eu quero mostrar uma situação, como eu disse antes, muito comum, onde você vai observar inúmeras substâncias dissolvidas na água. O resultado disso nós chamamos de sistema aquoso ou solução aquosa. Então, é importante entender como o pH de sistemas aquosos, de soluções aquosas, pode ser determinado. E, como eu disse, esse pH ele vai ser definido exatamente pela concentração dos íons hidrogênio e dos íons hidroxila. Eu não disse antes, eu acho, mas aqui eu vou falar para você: pH é uma sigla. E pH, esse P minúsculo, significa potencial. E o H maiúsculo é o símbolo do elemento químico hidrogênio. Então, resumindo, o que é o pH em termos de nomenclatura? É o potencial hidrogeniônico, ou potencial do hidrogênio. Pela expressão, pelo nome da grandeza química que a gente está estudando agora, você entende que, dependendo da quantidade ou da concentração do íon hidrogênio, nós teremos um valor de pH. Então, a concentração do hidrogênio define o seu potencial. E o meio é esse sistema aquoso, essa solução aquosa, ela pode ser neutra, pode ser classificada como neutra, quando a concentração do íon hidrogênio é igual a 10 a menos 7, e essa concentração de 10 a menos 7 é exatamente a concentração do íon hidroxilo. Então, quando as concentrações desses dois íons no sistema aquoso, na solução aquosa, quando as concentrações são equivalentes, são iguais, e o valor de cada concentração é 10 a menos 7 molar, você pode seguramente classificar esse sistema como sendo um sistema neutro. Essa neutralidade ela vai ser muito importante para a dinâmica reacional, para o metabolismo, enfim. Uma outra situação, uma outra classificação é que o sistema aquoso ele pode ser considerado ácido. E quando é que ele vai ser considerado ácido? Aí você vai ter que trazer para a sua mente o seguinte princípio: para ser ácido eu preciso de íons hidrogênio, dos íons H+, eu preciso de prótons. Então, quando a concentração dos íons hidrogênio é maior que a concentração do íon hidroxila, seguramente você pode classificar esse sistema como sendo ácido. Então, em linhas gerais, a concentração do hidrogênio sendo maior que 10 a menos 7 molar, você vai dizer que o sistema ele é ácido, ele é predominantemente ácido. E a última situação é quando o sistema ele se comporta como um sistema básico. E quando é que quimicamente o sistema será básico? Quando acontecer exatamente o inverso que eu acabei de falar em relação ao sistema ácido. Você vai perceber que a concentração do íon hidroxila é maior que 10 a menos 7. Então veja que nos três tipos de sistema, nas três classificações, o valor 10 a menos 7 molar é um valor referência para nós. É um valor que não pode, é um valor que vai nos ajudar a classificar as diversas soluções aquosas que nós iremos conhecer ao longo do nosso curso, ao longo do nosso estudo. Então vamos avançar, depois de esclarecer essa parte inicial sobre a concentração dos íons que são formados a partir do processo de ionização da água. Eu trouxe aqui, de maneira mais resumida,
como podemos calcular o pH de um sistema aquoso, de uma solução aquosa. Nesse momento, nós precisamos utilizar a matemática vai nos ajudar e existe uma fórmula para fazer esse cálculo, é uma fórmula muito simples, segundo o que você pode ver aqui na imagem, o potencial hidrogênio-iônico é igual a menos o logaritmo da concentração do íon hidrogênio. E se eu quiser, em paralelo, determinar o potencial hidroxiliônico, exatamente, assim como existe o potencial hidrogênio-iônico, existe o potencial hidroxiliônico. É uma palavra diferente, é uma palavra incomum, mas existe sim essa outra propriedade, o pOH. E um potencial está relacionado com o outro. Eu vou mostrar daqui a pouco qual é essa relação. Mas para facilitar a nossa compreensão agora, eu quero que você preste muita atenção no valor do pH, porque é a partir dele que você vai exatamente definir se o sistema ele é ácido, básico ou neutro. Eu quero que você preste muita atenção no número 7. Não perca de vista o número 7. Esse 7 é exatamente o expoente da... Deixa eu voltar aqui. É exatamente esse 7 aqui, ó. É o expoente da potência de base 10 sem o sinal de menos. Então, esse número também é uma referência para nós. Quando o pH é igual a 7, é porque o pOH também é igual a 7. E quando esses valores são iguais a 7, você vai classificar o sistema como sendo neutro. Voltando aqui para a faixa de pH. Se o pH for menor que 7, o meio ele é ácido. O sistema aquoso é ácido. Se o pH for maior que 7, o sistema aquoso ele será classificado como básico. Quando você desce aqui para a escala de pOH, a relação ela vai se inverter. Se o pOH é menor que 7, o meio será básico. Se o pOH é maior que 7, o meio será ácido. Eu sei que nesse momento fica um pouco confuso. Puxa, como é que eu vou memorizar isso? Como é que eu vou lembrar disso posteriormente? Qual é a dica que eu dou para você, estudante? Você grava apenas a escala de pH. Por quê? Porque a escala de pOH ela fica como informação complementar. Então, se você gravar apenas a escala de pH, vai ficar muito mais fácil. Menos coisa para você memorizar. E o que você vai memorizar não é nada muito complexo. É só você entender uma coisa. Se o pH for menor que 7, por exemplo, se o pH for 2, então você vai classificar o sistema como sendo ácido. Se o pH for maior que 7, por exemplo, 10, você vai dizer que o sistema ele é básico. Tá? Então, basta você memorizar a escala de pH. Vamos em frente. Aqui eu trouxe algumas informações e duas situações para pensarmos. A 25 graus centígrados, a 25 graus Celsius, o que acontece? O valor de pH ele varia de 0 até 14. Tá? Então, essa é a faixa de variação. Você não pode trabalhar além disso. E quando você soma, a outra dica importante, quando você soma pH mais pOH, a soma é exatamente igual a 14. Como é que eu vou aplicar essa situação? As questões que vão aparecer para você, elas vão dizer que o sistema tem uma temperatura de 25 graus Celsius. Então você vai utilizar esses dois princípios. Quando a questão não disser, quando a situação não mencionar a temperatura, você considera a temperatura de 25 graus centígrados. Tá? Então vamos pensar aqui. Primeira situação, sabendo que o pOH é igual a 8, indique o pOH e classifique o meio em neutro, ácido ou
básico. Então, olha só, a situação está pedindo duas informações. Quer saber o pOH e quer saber a classificação do sistema, classificação do meio. E qual foi a única informação que a questão nos deu? Disse o valor do pH. O pH é 8. Se eu volto na escala de pH que eu mostrei no slide anterior, você já sabe que pH maior que 7 é o pH de um sistema básico. Pronto, então eu já resolvi a classificação. E em relação ao pOH, como eu vou saber o pOH? Basta você perceber o que eu disse aqui, ó. A soma do pH com o pOH é 14. Então, se o pH é 8, quanto será o pOH? É a diferença para chegar em 14. 8 para 14, 6. Então, o pOH é exatamente 6. Por quê? Porque a soma dos dois é igual a 14. Na situação B, você tem algo parecido, só que ao invés da questão dizer quanto é o pH, a questão está dizendo o valor do pOH. O pOH é 13,2. Ah, professor, quer dizer que esses valores podem ser quebrados? Podem. Quando você usa o equipamento para medir o pH do sistema, ele normalmente nos dá um valor que tem casas decimais. Mas não importa, a teoria funciona da mesma maneira. Então vamos lá, ele pede, indique o pH e classifique o meio da mesma maneira. Então, se o pOH é 13,2, quanto vai ser o pH desse sistema? É exatamente o que falta para chegar no número 14, porque a soma dos dois tem que ser 14. 13,2 para 14 é exatamente 0,8. Então, o pH desse sistema é 0,8. É um pH extremamente ácido, muito, muito menor que 7. Normalmente, esse pH é o pH do nosso estômago. pH 1, pH 2, que é o pH ideal para que o processo digestório no estômago aconteça de maneira eficiente. Então, temos aí os valores, temos aí a classificação. Então, são duas situações para a gente começar a pensar nesse assunto em termos de classificação, em termos de determinação do valor ou do pH ou do pOH. Aqui nós temos uma tabela que vai relacionar a concentração do íon hidrogênio com o pH e a respectiva concentração do íon hidroxila e o seu pOH correspondente, tá? Aqui temos mais um exercício, que aqui é uma situação que vai nos apresentar mais informações, um contexto mais detalhado, um pouco além daquilo que eu mostrei ali antes no slide, nos dois slides anteriores, tá? Se você for, vamos ler aqui esse exercício. Como a água pura tem concentração 10 a menos 7 de hidrogênio, deixa eu aumentar aqui para a gente ver melhor esse material. Opa, senão vai cortar aqui para você. Muito bem, estou com ele aqui na minha frente. Vamos lá. Como a água pura tem concentração do hidrogênio 10 a menos 7, calcular o pH das seguintes soluções. Então são duas situações, né? A concentração de um sistema contendo a HCl, não sei se você lembra, mas o HCl é o ácido clorídrico, e um outro sistema contendo hidróxido de sódio. Também não sei se você lembra, mas o NaOH é a fórmula química do hidróxido de sódio. E aí ele vai explicar como que o cálculo do pH acontece. Aqui você vai fazer o seguinte, existe uma regrinha muito simples. As situações normalmente vão te apresentar uma potência de base 10, como foi o caso aqui, elevada a um expoente negativo. Se a concentração dada apresenta o hidrogênio, então daqui você vai tirar diretamente o pH. E como é que eu vou fazer isso? É uma dica matemática, um artifício matemático. Se a concentração é 10 a menos 4, o valor do pH é 4.
Se a concentração da molécula apresenta a hidroxila, então o valor que vem aqui é exatamente o valor correspondente à concentração do íon hidroxila. Tá? Então, é exatamente isso que vai acontecer aqui na resolução dessas situações. Na situação 2, ele está indicando a substância que tem íon hidroxila. Então, basta pegar o expoente e indicar como sendo o pOH desse sistema. Tá? E aí, como é que eu faço para descobrir o outro? Se eu sei o pOH, para descobrir o pH, é só fazer a diferença para chegar em 14, que foi exatamente o que ele demonstrou aqui. Ele demonstrou para nós que o pH é 9, exatamente porque a concentração do íon, porque exatamente o valor do pOH é a diferença para 14, ou seja, 5. Tá? Então, é muito simples, não tem mistério. Às vezes você vai ler a questão, você vai ficar, ai meu Deus, como é que eu vou resolver essa situação? Calma, basta você olhar o expoente negativo, pegar esse valor, colocar como sendo pH ou o pOH, dependendo da substância que foi apresentada. Como é que eu vou ficar sabendo do outro? Se eu determinei diretamente o pH, como é que eu vou determinar o pOH? É só fazer a diferença para chegar no número 14. Então é basicamente isso que vai acontecer para a gente, tá? Então não fiquemos preocupados com isso, tá certo? Vamos em frente, ainda temos algumas coisas para apresentar para você, sem mais delongas. E aqui, deixa eu ver, vamos lá. Eu fiz questão de trazer essa tabela, porque essa tabela ilustra muito bem o valor do pH de alguns fluidos biológicos. Tá? Se você observar aqui, nós temos o plasma sanguíneo, o líquido intersticial, nós temos o líquido intracelular, o suco gástrico, o suco pancreático, o leite humano, a saliva e a urina. Cada um desses líquidos tem o seu pH. Agora eu quero que você imagine o seguinte, tenta perceber, conceber o metabolismo ou as reações químicas que acontecem em cada um desses compartimentos. No sangue, dentro da célula, entre as células, tá? E aí você também vai estender o seu pensamento em relação a líquidos biológicos importantes, como suco gástrico, suco pancreático, o leite humano, saliva e urina. O pH desses líquidos é extremamente importante. Extremamente importante. Por quê? Porque o que acontece dentro daquele compartimento, ou o que aquele líquido biológico, a finalidade dele, a função dele, o papel fisiológico daquele líquido biológico são garantidos pelo pH, entre outros fatores bioquímicos. Então, aqui temos uma imagem que tenta ilustrar exatamente a faixa básica, que é essa faixa acima do 7, e a faixa ácida, que é essa faixa abaixo do 7. E aqui do lado direito, você consegue perceber, tá? Alguns exemplos de produtos ou líquidos, enfim, para a gente ter uma ideia, né, de pH a partir de um exemplo do nosso dia a dia, do nosso cotidiano. Muito bem, feita toda essa explanação, toda essa explicação em torno do pH, aqui eu tentei sintetizar para você a importância, qual é a influência do pH, qual a importância, o papel do pH nos sistemas biológicos. E assim, temos muitas outras implicações, mas por hora eu acredito que esses 4 itens aqui eles nos ajudam a perceber
como essa grandeza bioquímica ela é importante. Então, a medida do pH é uma das medidas mais importantes na bioquímica, porque o pH ele afeta a estrutura e atividade das biomoléculas. E a gente já viu na nossa primeira aula que as biomoléculas elas são moléculas muito complexas, normalmente polímeros, que têm funções biológicas críticas para o sistema biológico, para o corpo humano, por exemplo, para as células, por exemplo. Então o pH ele é crucial. Uma outra informação importante, a atividade das enzimas é extremamente afetada pelo pH. Então se o pH ele oscila muito, a enzima pode parar de funcionar. E a reação que ela controla não vai acontecer. Então o metabolismo vai ficar comprometido. Isso é muito sério. E a medida do pH pode fazer parte do diagnóstico médico. Tá? O pH do sangue, o pH da urina. Então, dentro da busca pelo diagnóstico de uma determinada situação clínica, o pH ele pode sim fazer parte como informação fundamental para que o profissional de saúde feche ou defina um diagnóstico para o paciente. A exemplo do que a gente percebe no diabetes mellitus, tá? Esse gráfico é um gráfico interessante porque ele traz a curva de 3 enzimas, a pepsina, a tripsina e a fosfatase alcalina. Então, o gráfico da pepsina é o gráfico preto, o gráfico da tripsina é o gráfico vermelho e o gráfico azul é o gráfico da fosfatase alcalina. E aqui, meus amigos, eu quero que você entenda o seguinte: o pico do gráfico, que é esse ponto aqui, ó, ele define a atividade ótima dessa enzima, uma atividade que alcança o 100% de eficiência. E fora, se você for olhar aqui, ó, são esses pontos aqui. Se você, o gráfico, a função do gráfico é pelo menos correlacionar duas grandezas. Nesse caso, a gente tem a relação entre a atividade da enzima e o pH do sistema biológico. Então, eu quero que você perceba que a pepsina, por exemplo, ela trabalha muito bem quando o pH é ácido. É um pH entre 1 e 2, por exemplo. A tripsina ela vai trabalhar muito bem quando o pH se aproxima do neutro, pH 7. Enquanto que a fosfatase alcalina, o termo alcalino, quando você encontrar esse adjetivo alcalino, alcalina, você precisa lembrar rapidamente que aquele produto ou aquele sistema ele é básico. Então, alcalino e básico normalmente são sinônimos, tá? Então, o pico da enzima fosfatase alcalina acontece exatamente num pH básico. Aqui eu percebo que está entre 8 e 9, ou seja, maior que 7. Aqui na legenda da figura você vai poder ler e entender com riqueza de detalhes a descrição desse gráfico aqui. Então vamos em frente. Muito bem, agora vamos falar dos ácidos e bases, porque eu não tenho condição de explicar para você os ácidos e as bases sem antes falar do pH. Então é muito didático explicar primeiramente o pH e depois falar dos ácidos e das bases. Qual foi a definição que eu utilizei nesse momento? Foi a definição de Bronsted e Lowry, 2 cientistas, 2 químicos que se interessavam por esse tipo de estudo, de matéria, e eles definiram uma teoria que diz que os ácidos são substâncias capazes de doar o íon hidrogênio. E a gente já conhece o hidrogênio, é simbolizado pelo H+. E as bases são substâncias que podem receber o íon hidrogênio. Então perceba que é possível haver uma relação entre ácidos e bases.
Onde tem um ácido, possivelmente a gente vai encontrar uma base. Tá? Por quê? Porque para que o ácido doe, é necessário que alguém receba. É necessário alguém receber, certo? Então, aqui embaixo, nessa figura, nesse esquema, eu tento mostrar exatamente essa relação. É o que o livro chama de ácido base conjugado. Então, nós temos um ácido sendo representado aqui pelo HA e temos uma base sendo representada pelo A-. E aí eu puxei essa linha exatamente para dizer o seguinte, que o ácido ele doa o seu hidrogênio para a base. E esse fenômeno químico está em equilíbrio. Então, o ácido ele se ioniza, e aí você vai ver do lado direito da reação o íon hidrogênio, porque a substância é um ácido, e o A-, esse A vem da palavra ânion, porque os ácidos, eles sempre vão apresentar como fórmula geral hidrogênio ligado a um ânion. E esse ânion ele pode ser pequeno, pode ser grande, enfim. É uma maneira de representar, de generalizar o ânion que está ligado ao hidrogênio. O que importa nesse momento é mostrar para você que os ácidos em sistemas aquosos, eles sofrem ionização. E aqui do lado direito eu vejo os íons que estão sendo produzidos. Pela definição de Bronsted-Lowry, os ácidos são aqueles que vão liberar o íon hidrogênio. E é o que a gente está vendo aqui. O HA é um ácido porque em água, em sistema aquoso, fazendo parte de um sistema aquoso, ele vai liberar o íon hidrogênio. E, em paralelo, também você vai observar a liberação do ânion. E dentro desse contexto químico, o ânion se comporta como base. E é uma base conjugada, ligada ao ácido, porque essa base veio do ácido. Tá? Então, no sentido inverso da reação, eu percebo que essa base ela tem a capacidade de receber o íon hidrogênio. Então, é isso que qualifica o A- como base, segundo a definição de Bronsted-Lowry. Espero que vocês tenham entendido isso daí. Eu sei que não é simples entender, mas foi a maneira mais didática que eu encontrei de apresentar. Então você precisa ver esse material, você precisa reler esse material, ir para o livro, pesquisar vídeos no YouTube mostrando isso daí. E se você tiver alguma dúvida, algum questionamento, você manda para mim e a gente vai tentando ajudar você. Aqui abaixo eu coloquei duas observações que dizem o seguinte: ácido forte é aquele que ioniza totalmente em água e o ácido fraco é aquele que ioniza parcialmente em água. O que eu estou querendo dizer a você? Que a partir da definição de ácido que nós vimos, ou seja, ácido é uma substância que em água doa o íon hidrogênio, esse ácido, a partir dessa definição, ele pode ser forte ou fraco. Forte ou fraco. O que vai definir a força desse ácido? Exatamente a quantidade de íons hidrogênio que esse ácido vai produzir, que esse ácido vai liberar. Se esse ácido libera muitos íons de hidrogênio no sistema aquoso, ele é forte, então ele ioniza totalmente. Por que isso acontece? Porque ele ioniza totalmente. E como ele está se ionizando totalmente, ele altera o pH. Já o ácido fraco, ele não se comporta dessa maneira. Ele se ioniza parcialmente, normalmente abaixo de 50%. Isso em água. E essa quantidade de íon hidrogênio produzida não é suficiente para alterar o pH. Daqui, a gente pode partir
para a definição de solução tampão que vai vir logo mais na frente. Então, o ácido forte ou uma base forte tem a capacidade de alterar o pH, enquanto que ácidos fracos e bases fracas não têm a capacidade de alterar o pH de um sistema. Na verdade, eles são utilizados para manter o pH do sistema constante. Na verdade, essa é a grande dica para você compreender o que é uma solução tampão. A solução tampão ela é feita de ácidos ou bases fracos. Mais na frente eu vou fazer essa definição para você. Então vamos avançar. Aqui eu tenho o exemplo, né, de alguns ácidos para você e de uma base que fazem parte do sistema biológico humano, ou seja, são ácidos ou bases fracos de interesse bioquímico para o sistema humano. Então aqui a gente tem o ácido lático, o ácido pirúvico, o ácido succínico e a glicina. É lógico que a glicina, ela, dentro desse contexto, é uma base. A glicina está se comportando como um ácido aqui também, né? Aqui são exemplos apenas de ácidos, tá? Então a gente percebe aqui, ó, a reação que acontece com cada uma desses ácidos, todos são ácidos, tá? E a gente vai ver aqui do lado direito a base conjugada. Então a base conjugada ela sempre tem a carga negativa. Por quê? Porque o íon hidrogênio tem carga positiva. Tá? Interessante destacar aqui no ácido succínico a presença de 2 íons hidrogênio. Exatamente porque existem 2 pontos onde onde é possível perder ou doar um íon hidrogênio. Um do lado direito e outro do lado esquerdo. Ok? Seguindo, a gente vem aqui com a definição, desculpa, deixa eu consertar isso, de solução tampão. Muito bem. A definição de solução tampão. Então eu já antecipei para você, eu já dei spoiler aqui, né, falando que os ácidos ou bases fracos, eles são muito úteis bioquimicamente, exatamente porque eles são responsáveis por definir a solução tampão. Então, eu coloquei aqui para você a definição de solução tampão, ou simplesmente tampões químicos, tampões biológicos, que diz, são sistemas aquosos que tendem a manter o pH constante por possuir um ácido ou base fracos e sua base conjugada, tá? Então, sua base, né, conjugada. Então, aqui eu quero dizer a você o seguinte, eu não preciso explicar todas as situações possíveis. Eu pensei melhor e eu achei mais didático mostrar para você uma situação que pudesse representar as demais. Então aqui eu escolhi trabalhar com o ácido fraco. E aqui eu estou representando a ionização desse ácido fraco. Então percebam aqui do lado direito a presença do íon hidrogênio e a presença do ânion desse ácido que nesse sistema se comporta como base conjugada do ácido. Tá? Então, quais são as duas possibilidades que podem acontecer para tentar alterar o pH desse sistema? Ou a dinâmica do metabolismo vai permitir a adição de ácido forte, ou a outra situação consiste na adição de base forte. Tá? Por quê? Porque ácidos ou bases fortes, estes sim são capazes de alterar o pH. Mas por que a solução tampão mantém o pH constante apesar da adição de ácido forte? Exatamente porque quando você adiciona um ácido forte, em outras palavras, você está adicionando íons hidrogênio ao sistema. E quando o íon H+ entra nesse sistema, interage com o tampão,
O H+, ele tende a se ligar à espécie química que tem carga elétrica contrária, oposta, que é exatamente a base conjugada, que é o A-. Quando o H+ se une ao A-, o equilíbrio químico se desloca para a esquerda e vai produzir o que a gente chama de ácido fraco, o próprio H. Então, o equilíbrio químico vai se deslocar para a esquerda, produzindo o ácido fraco. Dessa maneira, o excesso de um hidrogênio que está sendo adicionado no sistema, ele não vai ser utilizado para alterar o pH, e sim para produzir ácido fraco. E o ácido fraco, como já vimos por definição, não tem a capacidade de alterar o pH. Qual é a outra situação que nós temos? É a adição de base forte. Quando você adiciona base forte ao sistema, em outras palavras, você está adicionando íons hidroxila no sistema. Então, a hidroxila tem carga negativa. O que normalmente a hidroxila procura para fazer ligação? A espécie química que tem carga elétrica oposta ou contrária, que é o íon hidrogênio. Então, quando você associa hidroxila com o hidrogênio, automaticamente você vai produzir a molécula água, que, como já vimos até aqui, é neutra, não altera o pH nesse sentido. Tá? Então, a gente percebe, resumindo aqui do nosso lado direito, que o sistema, aqui, esse ciclo, ele vai nos ajudar a lembrar de maneira muito rápida, muito simples, a ação tampão. O que a solução tampão faz? O que o tampão faz com o sistema para manter o pH constante? Então, se você adiciona um ácido forte, representado pelo hidrogênio aqui, ele vai ligar com a base conjugada e o ciclo vai andar aqui no sentido horário, produzindo o ácido fraco, como eu mostrei anteriormente. Se você adiciona uma base forte, sendo representada pelo hidroxila, essa hidroxila vai se associar ao H+, ao hidrogênio do tampão e produzir a molécula água. Então, basicamente é isso que a solução tampão vai fazer. E quais são os principais tampões do sangue? Porque, tudo bem, a gente está estudando isso quimicamente, é muita informação, é muito detalhe, equilíbrio químico, mas isso existe dentro do nosso corpo. E aí eu trouxe um exemplo para você, porque no sangue humano acontecem muitos fenômenos químicos e o pH do sangue não pode sofrer grandes alterações. Então, como é que o corpo humano mantém o pH do sangue constante, ou ali dentro dos limites aceitáveis? Através de tampões biológicos. E eu trouxe aqui 3 exemplos de tampões biológicos. Nós temos o ácido carbônico, o ácido fosfórico e proteínas. E a gente vai ver em aulas posteriores que as proteínas são formadas por aminoácidos, então eles têm também um pouco dessas características ácidas, né? São ácidos fracos também. Então, vocês vão perceber que o sangue consegue manter o pH constante porque ele dispõe de vários tampões, de vários sistemas que vão manter o pH constante. É muito perigoso alterar o pH do sangue. Tá? Eu já estou chegando ao final da nossa aula. Eu acho que eu já falei bastante. E qual é a tarefa que vocês precisam fazer nesse momento? Nesse momento que eu digo é depois que assistirem essa aula, e aí eu vou montar no sistema um espaço para você postar a sua atividade. Lá também eu vou fazer uma descrição, certo? Mas eu quero que vocês pesquisem sobre esses tampões biológicos aqui e a relação deles com o sangue e qual é a importância fisiológica desses tampões biológicos. Essa atividade desses 3, tá? Ou melhor, dos 2, do primeiro e do segundo, certo? Então, do número 1 e do número 2, porque isso daí vai valer uma pontuação dentro da nossa avaliação, da nossa primeira avaliação.
eu quero aqui apresentar para você só de novo aquela imagem que sintetiza a ação tampão e me coloco à disposição de vocês. Podem mandar mensagens pelo SIGA. Eu vou criar lá um espaço, um fórum, tá certo? Para a gente se relacionar, para a gente conversar. E se houver alguma pergunta, alguma dúvida, a gente vai tentando conversar por ali, tá? E é isso que eu tinha para dizer em relação a esse assunto. E a gente vai caminhando junto. Eu espero que eu tenha ajudado vocês. E um grande abraço e até a próxima!